algum caminho mau que não agrada a Deus. Amém. Algumas atitudes que não agradam. Em nome do Senhor, abrimos o nosso coração para a palavra. Amém. Liberamos a palavra no coração do teu filho. Amém. Que vai ministrar. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Repitam comigo. Fiquei rouca. Não tem como não cantar ao Senhor, né? Não tem como não adorá-lo, né? Não tem como não amá-lo, né? Repitam comigo. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei do Senhor. Aprendei do Senhor. Porque Ele é manso Ele é manso e humilde de coração. e humilde de coração. Ele é manso Ele é manso e humilde de coração. e humilde de coração. Ele é manso e humilde. E humilde. Amém? Vamos abrir Mateus 28, é o texto que vai falar aqui. Você viu esse cântico? Estar ao seu lado e assentar com ele no seu trono. O que é isso? É intimidade. E essa intimidade vem só através da humildade, né? Porque essa palavra vai falar, Tiago 4, que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ele não resiste ao humilde, ele está próximo do humilde, ele está no humilde. Ele está vivendo no humilde de coração. O primeiro cântico, né? Ele é tão grande, tão imenso, nem os céus dos céus podem conter. Mas ele está onde, então? Se nem o céu dos céus pode conter. Está na sua vida, no seu coração, através da humildade, né? É submissão, uma submissão obediente, né? É uma humildade, essa palavra fala, né? É uma humildade submissa. É uma humildade submissa ao que Deus nos ortogou, concedeu, né? Receber toda a autoridade em vocês. Vocês vão receber depois da minha ressurreição, né? Ele delegou isso. Toda a autoridade é dada a vós. Mas através do que? Essa humilde submissão. Mas não é uma humildade passiva, essa palavra fala. Não, é uma humildade agressiva. Agressiva, avançando. Paulo fala, né? As coisas eu deixo para trás e eu me foco no alvo que estão adiante de mim. Quer dizer, ele ia com certeza, com coisas, foco sempre, né, no Senhor, para frente as coisas, né? Então ele não parava de ir para frente, Paulo, deixando as coisas para trás. Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, né? Eu avanço as que estão diante de mim. Eu avanço, né? Nunca ninguém pode dizer assim, eu tenho tudo, cara de Deus, né? É o que não tem, é o que tem menos ainda, né? Não, é humilde em querer aprender do Senhor, né? Eu aprendo do Senhor porque Ele é manso e humilde de coração, né? Estava pensando nesse cântico e falou, como assim, né? Uma intimidade. A pessoa pode falar, Deus falou comigo, Deus fala comigo. Mas o que é para Ele falar e não fala, né? A pessoa falou para mim, Deus falou comigo. Falou? Muito bem, bom. Mas o que Ele falou? Ele falou para você buscá-lo, se arrepender, reconhecer Ele como único Senhor, batizar, né? Está fazendo parte de um corpo. Então não foi Ele que falou com você. A primeira coisa, Ele dá uma direção para o que você tem que fazer. Se é Deus falando, Ele te dá uma direção que é para você fazer baseado na sua palavra. Isso é Deus falando. Deus dá uma direção, uma mudança. Então a pessoa falou, é o seu próprio consciente falando, o seu próprio eu falando. Não. Quando Deus fala,
é com o objetivo de mudança, de progresso, né? De transformação. Porque se ele fala, é que ele está em intimidade com você. E ele vai falar sempre que você galgue algo maior nele, para viver dentro e perfeitamente dentro da sua vontade. Né? Então é uma coisa consequente de que ele faz. Vamos lá, Mateus 28, ele fala assim, 28, 16, que ele fala da grande comissão. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia, em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que viram, prostraram-se e o adoraram. Mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se dele, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanente convosco até o fim dos tempos. Amém. Eu estava lendo isso aqui e falei, que coisa, né? Sempre tem os que creem e os que não creem, os que adoram e os que não adoram, né? Automaticamente os 11 já se prostraram e adoraram, reconheceram, mas houve aqueles que duvidaram, e para estar próximo ali, eram pessoas que conheciam já Jesus, estavam esperando, né, o terceiro dia, estavam esperando Jesus, mas na hora que viram, na hora que a coisa aconteceu, assim mesmo eles duvidaram, né? Mas os apóstolos aqui, né, fala que eles fizeram, assim que o viram, prostrando-se, adoraram, quer dizer, reverência, humildade, né, dependência do único Deus, né? Amém? Nós vamos começar aqui, curvando-se para derrubar, e a outra palavra vai ser lá na página 15 em diante, até a 32, né? Que fala a combinação insuperável de fé e humildade. Lá já começa falando do orgulho, o perigo que é o orgulho para a vida do salvo, né? Do cristão. Lá vai falar, mas aqui vai falar muito da nossa submissão obediente, né? Curvando-se para derrubar. O que os soldados do Senhor na batalha precisam saber? O que eles precisam saber? Quando você está sob ataque, o conflito espiritual, especialmente no nível físico, precisa saber como sair dessa situação. Há aspectos de autoridade apresentados nas Escrituras que você precisa entender. Uma boa ilustração é a comissão que Jesus deu aos seus discípulos antes da sua ascensão. Como nós lemos em Mateus 28, 16 agora, né? Quer dizer, ele falou: ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, né? A comissão que Jesus deu aos seus discípulos, baseada na declaração ou na sua ação da sua autoridade. Presta atenção o que ele fala, né? Eu vos dou autoridade, né? Tanto no céu como na terra. Quem é do céu? Jesus, ele já era do céu, mas ele teve autoridade também aqui na terra. O que é esse que ele está ortogando aqui, concedendo aos discípulos? Para vocês terem autoridade na terra. Porque vocês já são um ser espiritual, vivendo num plano humano, né? Num plano humano. Vocês já são espirituais, mas vocês têm que viver essa autoridade agora aqui na terra. E Jesus demonstrou esse modelo de autoridade, né? Para e vento, né? Expulsa, né? Repreende, cura. Então ele delegou, ele mostrou com poder, né?
essa autoridade que ele tinha aqui na terra, assim como ele era no céu. E ele delegou isso para nós. Assim como eu tenho autoridade no céu, agora vocês, eu tive na terra essa autoridade, eu delego a vocês. Vocês também terão essa mesma autoridade. A comissão de Jesus deu aos seus discípulos foi baseada na declaração da sua própria autoridade, da sua autoridade. Ele deu aquilo que ele tinha, Jesus, né? Toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Cristo. Toda a autoridade no céu e na terra. A tradução King James diz: todo o poder foi dado. Entretanto, há uma diferença entre a palavra grega para poder, que é dunamis, né? E a palavra para autoridade, que é exousia. Jesus estava enfatizando o fato de que toda autoridade, a exousia, né? Exousia, que significa privilégio ou influência delegada. Olha, você ter autoridade é um privilégio, né? Que ele fala, é uma influência delegada. É algo que foi dado para você, essa autoridade. Alguém transferiu para você, e foi o próprio Senhor, né? Havia sido dada a ele no céu e na terra. A ele quem? A Cristo, primeiramente. Ele foi e é o modelo perfeito, né? Foi delegado a ele, e se moveu em poder, em autoridade. Quem é esse, né? O que faz isso? Quem é esse? Com qual autoridade? Como ele fala, né? Como ele se manifesta? Como ele cura? Né? Com que poder é esse? E na verdade era a autoridade. Era a autoridade. Portanto, eles poderiam ir para os discípulos. Deixa eu voltar aqui. Havia sido dada a ele nos céus e na terra. Portanto, eles poderiam ir e fazer discípulos a todas as nações. Essa comissão que se baseia em toda a autoridade no céu e na terra também é dada a nós. Também é dada a nós. Lembra lá que Pedro falou? Quando Jesus falou, tu me amas? Né? Aqui ninguém fala até assim. Fala, né? Você sabe que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Senhor, você sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo. É a terceira vez. Senhor. O Senhor falou para ele, você me ama, Pedro? Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu te amo. Aí naquela hora, aqui ninguém fala assim, que Deus comissionou Pedro. Preparou ele naquela hora. Porque houve uma mudança, né? Aí ele entendeu o que era um comissionamento. O que Jesus estava falando ao coração dele ali, né? Não era só uma exortação, era um abrir de coração para ver. Cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas, né? Um comissionamento é como uma missão. É como uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão? Não. A missão tem você. Cristo tem você? Você vai falar que sim. Ou você tem Cristo? Você tem. Mas é melhor ainda Ele ter você. Ele controlar você. Ele ser a sua bússola. Ele ser, na verdade, o seu timão, né? O timão, o barco de Noé não tinha leme, não tinha o timão. Não tinha. Por quê? Quem estava controlando a vida do barco, da vida de Noé e da sua família, era o próprio Deus. Não era Noé, era Deus, né? Então, esse comissionamento é esse. Você não tem uma missão, a missão tem você. Você não tem autoridade. A autoridade mudou o seu coração, né? Amém. Toda pessoa, eu escrevi uma coisa falando sobre autoridade. Toda pessoa que anda em renúncia terá autoridade. Toda pessoa que anda em renúncia, essa terá autoridade. Autoridade é viver em renúncia. Quanto mais nós renunciamos, né? Eu ouvi uma coisa quase agora.
vou publicar um negócio. Deus fala, não faça, né? Não faça isso. Isso é uma renúncia do seu próprio pensamento, né? Quer dizer, é Deus modelando o nosso coração. Não faça isso. Freie isso. Renuncie isso. Por amor a mim. Quem perder a minha vida por causa de mim, né? Achará. A verdadeira vida achará lá, né? Autoridade é viver em renúncia. A posição trabalha para o momento. A posição trabalha para o momento. Mas um homem de autoridade, uma mulher, trabalha para o futuro. Deus não dá autoridade para quem tem posição. Deus não dá autoridade para quem tem posição. Mas Deus dá posição para quem tem autoridade. Porque quem tem autoridade não vai se perder com a posição. Agora, se a pessoa, Deus se coloca numa posição, e se Deus colocasse autoridade naquela pessoa, ela vai fazer coisas, né, fora de si própria, né? Agora, se a pessoa tem autoridade delegada por Deus, Deus vai colocar ele na posição correta. Amém. Porque Deus vai estar conduzindo a vida dele. Deus não dá autoridade para quem tem posição, mas posição para quem tem autoridade. Não é poder que foi dado, é autoridade. Não é poder, é o Dunamis que falou aqui, né? Mas é autoridade. Deus nunca dá um poder, domínio de um homem sobre outro homem. Não. Deus, ele quer que nós conduzimos uns aos outros. Domínio fala de você estar por cima, achatando as pessoas. Isso é dominar, né? Então, Deus falou lá, você tenha domínio sobre a terra, sobre os animais, o mar, todas as coisas, mas não sobre o homem. Gênesis 1:26, né? Façamos o homem a nossa imagem e ele tenha domínio sobre tudo aquilo que Deus criou, mas não sobre o homem e a mulher. Dominador, dominar, não. É conduzir uns aos outros. Conduzir é diferente de dominar. Dominar fala que você está, né, por cima do outro. Não é isso que Deus quer. Eu coloquei uma coisa assim: queira fogo na sua vida, não no seu ministério, né? Muitas vezes nós fluímos no ministério, mas na vida privada não. E Deus não é Deus de metade. É uma vida, queira fogo. Ele fala lá, Jesus fala, né? Eu queria que você já estivesse queimando. Eu queria que você já estivesse queimando. Queira fogo na sua vida e depois também no seu ministério. Vamos abrir o Salmo 115:16, vai falar uma coisa muito interessante. É uma promessa. Salmo 115:16. Quem quiser ler aí, né? Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deu a quem? Aos filhos dos homens. Os céus são Os céus do Senhor, do Senhor. mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Aqui tem fala assim, os filhos de Adão, né? Mas agora, os céus são dele, mas a terra que nós estamos é propriedade dos filhos de Deus. Amém. É dos filhos ter essa autoridade sobre a terra. E Timóteo ele fala assim: se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos com ele. Reinaremos com ele. Reinaremos depois, se nós, né, formos a óbito? Não. Reinar é agora. Através dessa autoridade, através dessa intimidade que ele está colocando no nosso coração, hein? A autoridade vem do autor. Ninguém tem autoridade por ter autoridade, né? Talvez um homem pode ter uma caneta na mão, um juiz, um promotor, mas talvez ele não é uma autoridade espiritual.
Quem tinha mais autoridade no Egito? Faraó ou Zezinha? Né? Quem tinha mais autoridade? Daniel ou Nabucodonosor? Quem tinha mais autoridade? Autoridade fala de ter algo do autor da vida, que é Deus. É ser transferido a algo do céu, a algo do alto. Buscai as coisas do alto, ao qual não há variação, né, e nem mudanças. Buscai as coisas do alto. Tudo que você estiver fazendo de acordo com a vontade de Deus será mais eficaz se você estiver ciente do seu comissionamento e da autoridade que por trás desse comissionamento. Você viu? Se você estiver ciente, né, será muito mais eficaz. Ciente ou valorizar esse comissionamento, né? Esta é a autoridade que permite que você faça o que o Senhor lhe disser para fazer. Você não precisa se perguntar se vai funcionar ou não. Não precisa prevalecer por sua própria força. Toda autoridade nos céus e na terra está por trás de você. Está por detrás de você. Use essa autoridade. Olha que simplicidade. Use essa autoridade. Use, deixe Deus te usar nessa autoridade. Deixe Deus falar. Ide, pregai, né? Ou a outra tradução fala, ide, proclamai a palavra. Falai em voz alta a palavra do Senhor, né? Algum dia, algumas pessoas realmente acreditarão nessa escritura. Parece que assim, né? É uma chamada de atenção aqui, né? Será que algum dia alguém vai acreditar nessas palavras? Será que algum dia vão acreditar nas escrituras? Aqui é uma exortação bem de leve, assim, para algum dia algumas pessoas realmente acreditarão nessa escritura? Elas acreditarão que podemos fazer discípulos de todas as nações, que podemos fazer com que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Como está lá em Filipenses 2, 10 e 11. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Tudo tem um fundamento, tudo tem um começo, um meio e um fundamento. Adorar a Deus. Amém. Tudo é alinhado. Mas o 9 não está escrito na Bíblia, fala assim, ó, por isso, o que Cristo fez, né, se humilhou, assim na forma de homem se humilhou, e assim mesmo entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. De qualquer outro nome. Deus deu isso, porque pela atitude de Jesus, né? Valorizar o que foi dado a Deus na mão dele, né? E Cristo pegou tudo aquilo que ele recebeu do Pai e ele colocou nas nossas mãos. Nessa outra página vai falar uma coisa aqui que as nações estão colocadas nas nossas mãos. É isso, Deus fez isso com Cristo e Cristo transferiu isso para nós. Aqui nem vai falar aqui, você crê ou não crê? Será que outros precisam ouvir essa escritura, as escrituras e crerão? Né? Outros precisam ver as profecias, né? e vão crer, dar valor nisso? Né? Aí continua, alguns acreditarão que têm a fé necessária para mover montanhas. Alguns acreditarão que têm fé necessária para mover montanhas. E eles as moverão. E eles a moverão. Algum dia, as pessoas vão se mover no nível em que acreditam na autoridade que está por trás de nós.
toda autoridade nos céus e na terra. Né? Algum dia ou é agora? Né? É mais para frente ou é agora? Né? Algum dia as pessoas vão se mover no nível em que acreditam na autoridade que está por trás de nós. Deus está falando aqui, está falando assim, já está aí. Use a autoridade. Fale do Senhor, né? Proclame Ele, né? Proclame, não é hora de proclamar debaixo da mesa não, é no alqueire, né? No telhado, é hora de proclamar, né? É hora. Uma passagem conhecida no livro de Tiago mostra a relação entre nossa humildade do Senhor e nossa eficácia. Primeira é Tiago 4, 6 a 10. Vamos lá. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém. Você viu o que fala? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né? Mas a ação em si é nós resistirmos. Mas em si é o próprio Deus em nós, pela humildade, vai rechaçar as obras do inimigo. O inimigo nem vai chegar diante de nós, porque nós somos humildes e submissos ao Senhor. E o Senhor está presente conosco. E Ele quer só o quê? Né? Resistir. E Ele fugirá de vós. Ele fala assim, eu não suporto o quê? O orgulho. Né? Mas eu dou graças ao humilde. Humilde de coração. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos e vós que tem a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Purificai o coração. Quer dizer, perto de Deus, Ele faz, né? Ele purifica o nosso coração. Ele nos prepara, né? De acordo com essa escritura, duas coisas acontecerão. Uma diz a respeito a Satanás e a outra a você mesmo. Uma, Satanás foge, né? E nosso coração é purificado e continua sendo purificado, né? Porque a presença de Deus é assim, né? Foi esse canto que cantou, né? Santo soberano. Santo soberano, e é isso mesmo. E é a única coisa na Bíblia que chega ao terceiro nível. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. De acordo com essa escritura, duas coisas acontecerão. Uma diz a respeito a Satanás e a outra a você mesmo. No entanto, ambas se baseiam na mesma condição de coração. Você submete totalmente ao Senhor, não de forma passiva, mas com o reconhecimento de todas as suas reivindicações de sua posição, tendo toda a autoridade no céu e na terra. Você viu? Não é submeter a uma submissão passiva, né? Baseado numa submissão passiva. Você se submete a Ele, colocando cada pedacinho do que você é e a seus pés. Cada pedacinho do que você é aos seus pés. Quer dizer, reduzindo aquilo que não é, né, aos seus pés. Reduza aquilo que te atrapalha, né? Em sua submissão, você se humilha perante Ele, perante Cristo. Essa é uma humildade
muito agressiva. Uma humildade, você viu? Uma humildade agressiva. Humildade, você parece que é uma pessoa que fica sempre ali, né? Quietinha, não. É algo agressivo que Cristo quer que nós façamos, né? Quando você se submete totalmente ao Senhor, duas coisas acontecem. Satanás foge de você e quem? E Deus o exalta. Deus está com você. Porque Ele viu a sua atitude naquela situação. Naquela situação. Satanás foge de você porque a sua submissão a Cristo o posicionou em sua autoridade. E toda autoridade no céu e na terra. Aleluia. Ele foge por causa da sua submissão a Cristo. Aqui está a chave na guerra espiritual. A nossa submissão deve nos ligar à autoridade total de Cristo. Podemos nos livrar da opressão e do assédio satânicos por meio dessa fórmula simples. Fórmula simples. Nós nos humilhamos perante a face do Senhor para que possamos sair do caminho e trazer a sua autoridade para a situação. Está parecendo assim, né? Se humilhe, se prostre, e quem está atrás de você é o Senhor. Saia da frente que eu tomo conta. É maior o que está conosco do que eles. É Josafá, né? Ele estava vendo, o amigo só vendo o jovem, vendo só o mais inimigo do que... Ele falou, vê, é maior o que estão conosco do que o inimigo, né? Se prostre e deixe o Senhor tomar conta da situação, né? Quando os discípulos de Jesus o adoraram, após a ressurreição, ele lhes disse: toda autoridade é minha no céu e na terra. Vocês vão e façam discípulos. O seu controle sobre as nações depende de nossa submissão obediente à sua autoridade. O seu controle de quem? De Cristo. O seu controle sobre todas as nações depende da nossa submissão e obediente, uma submissão obediente à sua autoridade. As coisas vão acontecer só através da nossa submissão obediente a Cristo. Só através disso. Se você pensa, eu vou me submeter ao Senhor, mas não posso fazer nada, você não tem a submissão de que Jesus estava falando. Ter essa submissão obediente à sua autoridade significa que, quando Ele nos diz, ide, pois, nós podemos fazê-lo. Nós podemos fazê-lo. Quando Ele nos diz, ide, pois, nós podemos fazer. Ele está falando aqui, se Cristo falou, nós podemos fazer. Você pode fazer. Porque não foi você que falou, foi o próprio Cristo. Não diga que será submisso a menos que acredite que pode fazer qualquer coisa que lhe for ordenado. Você pode dizer: toda autoridade nos céus e na terra está em mim, e eu posso, portanto, ir. Eu posso, portanto, ir. Deus não está procurando a ridícula auto-humilhação que diz. Deus não está procurando a ridícula auto-humilhação que diz: bem, eu tenho que me submeter, então eu vou descer em um buraco e comer minhocas. Ele só quer que você renuncie à sua autodependência, às suas motivações, ao seu próprio caminho e à sua própria busca. A sua própria busca de você mesmo, não. A sua busca de Cristo, do Senhor. Né? Então, não busque o seu próprio caminho. Né? Renuncie à sua autodependência, à sua própria autodependência. E diga, eu me submeto
totalmente a você, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém. Aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Por meio desse processo, você apenas se torna humilde diante dele. Mas nessa humildade submissa, a sua fé permite que ele seja também grande quanto realmente é. Você viu? A sua fé permite que ele seja tão grande quanto realmente é. E ele é o Senhor absoluto, com toda a autoridade nos céus e na terra. Se você acredita nisso, então você vai e faz discípulos. Dessa maneira você resiste ao diabo e ele fugirá de você. Portanto, você está numa posição em que Deus pode exaltá-lo, porque você sabe que ele é tudo e você é nada. Não é nada. Né? Você sabe que ele é tudo e você também sabe que você não é nada. Amém. O que é isso? É uma dependência total do Senhor. Não é eu que penso, não é eu que ajo, não é eu que faço, não é eu que busco meus próprios caminhos, mas é no Senhor. E é o Senhor. Ele fala essa palavra, fala, o Senhor atrás de nós. Né? E muito mais, né? Dentro de nós. Ele habita em nós, somos seus tabernáculos. Quer dizer, é alto que nem falou aqui, né? É a autodependência, renuncia a sua autodependência de fazer tudo sozinho. Sua autodependência, eu sou autossuficiente, né? Foi a passagem de Pedro, né? A palavra foi frisada, né? Senhor, eu não te negarei, eu não. Entendeu? Então, foi uma alta confiança de si próprio, né? E Deus, ele retirou aquilo do coração de Pedro, né? De um jeito na prática, né? Não foi teórico, né? Que ele sentiu, né? Coração triste, né? Ter feito aquilo com Jesus. Mas Jesus foi lá e, né? Consertou aquela situação e viu que foi necessário, né? Foi necessário para Pedro se tornar quem ele foi, para escrever até suas cartas apostólicas depois, né? Portanto, você está numa posição em que Deus pode exaltá-lo. Deus pode exaltá-lo. Deus pode exaltar, né? Sem você se vangloriar. Deus pode exaltar você sem você se vangloriar. Ah, eu cheguei até aqui por méritos meu. Não. Né? Não. Ah, eu coloquei a semente nasceu. Sim, há um projeto. A semente ela não vai morrer ali. Ela vai morrer e vai frutificar. Mas o crescimento vem de Deus. Né? Tudo é revertido para a honra e glória do Senhor. Tudo. Portanto, você está numa posição em que Deus pode exaltá-lo, porque você sabe que Ele é tudo. Ele é tudo, tudo, tudo. Né? E você não é nada. Não é nada. Não é nada. Sem o seu amor, o que sobra de nós? Não sobra nada. Né? Sem o teu amor, não sobra nada. Não sobra nada. Homem de carne e osso. Né? Carregando uns pedaços de pano, né? Não. Mas o seu amor em nós, o seu espírito em nós, a sua natureza em nós, o seu semblante em nós, a sua alegria em nós, né? O que mais queremos? Né? Mais nada. Né? Mais nada. A riqueza já está em nós, já está na sua mente. Né? A salvação já está no seu coração. O espírito de alegria já está no seu ser. O que querer mais? Né? É seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. É amá-lo e continuar amando a Ele, um dia após o outro. Né?
Amém? Amém. Obrigado, Jesus, Amém. por esse privilégio, né? Por esse momento que o Senhor nos colocou, nesse dia, nessa hora, nessa palavra, sabe? O Senhor pode nos exaltar, mas não haverá nenhuma soberba nisso, né? Nenhum coração presunçoso de querer se exaltar através da sua manifestação. Mas nós devolvemos toda a glória a Ti, Senhor. Tu és digno de toda a glória. Tu és digno de todo louvor. Tu és digno de toda reverência, Deus vivo. Tu estás vivo, Senhor, dentro de nós. É o Senhor que peleja por nós. Sabe? Não é nós que vamos resistir ao diabo por nós mesmos, mas é porque o Senhor já nos revestiu com a sua própria natureza, com o seu próprio cabode, com a sua própria presença. É isso que rechaça, sabe, expulsa o inimigo de perto de nós. Amém? Amém. Nós louvamos a Deus por essa palavra, né? E dizemos que o Senhor é tudo e nós não somos nada. E a palavra fala que Ele está em todos. E nós podemos dizer que nesse versículo Ele é tudo em todos. Amém. Nós não somos nada sem Ele. Amém. Nós apropriamos desta palavra. Amém. Nós estamos dizendo que nós nos submetemos. A nossa submissão, como diz essa palavra, diz que Satanás ele foge. Ele foge diante daqueles que são submissos. Amém. Porque a submissão é uma proteção Amém. sobre a vida dos filhos. Amém. Amém. No nome de Jesus. Isso. Amém. É tão simples, eu coloquei lá, né? Aí de manhã eu coloquei aquele café da manhã lá no grupo, porque era a Gabi estudando essa literatura, né? Mas ontem, ela não está aqui, ela foi no aniversário das amigas, eu vou contar, né? Ela estava sentindo assim um regozijo, né? E ela começou a agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, né? Eu coloquei até o negócio do abraço lá escrito, aí por isso que eu agora vou falar para vocês entenderem. Aí ela pegou, ela falou assim, ela pegou agradecendo pela família que Deus colocou ela, pelos pais que ela tem, né? E ela sozinha em casa, né? Ela sentiu assim um regozijo, né? E agradecendo a Deus pela família, pela vida que ela tem. Ela falou, Senhor, eu queria um abraço seu, né? Ela contou para a mãe dela, né? Aí ela veio falar para mim. Aí ela falou que sentiu abraçada por Deus. Aí eu falei, mas Deus poderia aparecer para ela, assim como os fanerosos, ou como Ele próprio aparecer, né? Mas aí veio aquela palavra, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ela estava adorando, agradecendo, se regozijando, e ela pediu um abraço. Que pai que ouve um filho, uma filha, pai, me dá um abraço. Você acha que o pai não vai dar um abraço? Ele vai correndo, ele é veloz a abraçar. E aí eu cheguei, ela estava chorando, né? Ela não quis falar na hora o que era, e depois ela falou, né? Falou que era isso, né? Falou que foi essa experiência que ela teve, né? Então ela pediu e ela sentiu aquele abraço em espírito. Amém. Abraço, eu falei, como Deus é simples e nós complicamos, né? Deus, Ele conforta o humilde de coração, né? E através da gratidão, né? Os discípulos lá ouviram o que eles fizeram, eles adoraram, eles duvidaram, eles adoraram a Cristo. Porque eles estavam esperando, mas ela concretizou, né? Essa palavra viva, o John citando outro criador, fala assim, nós estamos tão perto de alcançar algo, que nós paramos. Aquela literatura fala de oração, né? Estamos orando sobre algo, então nós paramos. Bem no limiar da coisa acontecer, né? Bem na hora daquilo acontecer. Amém? Amém. Aleluia.